Vamos hoje, dignos irmãos e irmãs, entrar numa temática um tanto quanto delicada, que há, infelizmente, de machucar o coração e o modo de pensar de alguns, mas que se faz realmente necessária, visto estarmos presenciando em nossos dias um crescimento mastodôntico de ideias, de pensamentos, de teorias um tanto quanto descabidas, sem pé nem cabeça, carentes de quaisquer fundamentações lógicas que costuram física quântica com espiritualidade, partindo-se de premissas verdadeiras para a construção de hipóteses absolutamente falsas. Eis o tema deste que é o nosso 67º vídeo em nosso canal. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E como de hábito, dignos, antes de entrarmos nas reflexões para este nosso tema, vamos aqui posicionar algumas bases e alguns fundamentos. E podemos sublinhar, definir, de um ponto de vista leigo, a mecânica quântica, a teoria quântica, popularmente conhecida como física quântica, como sendo o ramo da ciência, o ramo da física, que estuda e trabalha com a energia, com a matéria subatômica, sendo algo, portanto, perfeitamente conceituado e perfeitamente científico. Entretanto, podemos nos perguntar, aonde está então o erro, aonde está o desajuste e aonde está o desacerto? E nós podemos, dignos, posicionar isto na linha do tempo através de 3 datas e do lançamento de 3 livros que deram um impulso básico para toda esta confusão que nós temos nos dias atuais. Vou aqui posicionar um por um. Se você já tiver lido algum ou todos estes livros, deixe aqui nos comentários, bem como também a sua visão, ou deixe aqui Paz Profunda. Assim como, claro, antes de sair desse vídeo, também curta este nosso vídeo, isso ajuda que ele seja elevado para outros indivíduos. E se você chegou hoje, neste vídeo 67, assine o nosso canal e ative as notificações. Paz Profunda. E vejamos, dignos, vamos lá. Embora saibamos que a física quântica não é algo recente, ela tem as suas raízes já no início do século XX, ela começou a se desenvolver mais fortemente a partir da segunda metade do mesmo século XX. A partir daí é que nós temos a fundamentação disto que denominamos de física quântica. Mas a confusão a que nos referimos, a postura entre espiritualidade e física quântica, vai se dar em 3 datas, ou a partir de 3 datas do lançamento desses livros. Em 1975, lançou-se um livro chamado O Tao da Física. O Tao da Física, de Fritjof Capra, se os senhores já leram, deixe aqui nos comentários, basicamente faz uma correlação entre psicologia, história, mitologia antiga, especialmente a chinesa, a oriental, ali do Extremo Oriente, da Índia também e de outros povos, e a própria física quântica, estabelecendo paralelos entre aquilo que o pensamento religioso, mitológico, gnóstico e até esotérico prega há milhares de anos e o que a ciência quântica, e a palavra quântico vem de quantum, que significa quantidade, tem a mesma raiz etimológica, foi estabelecendo a partir da segunda metade do século XX. Então, o Tao da Física trata disto, faz essa costura entre história, filosofia, misticismo, psicologia, religião e física. No ano de 1982, se lançou um outro livro denominado Ponto de Mutação. Já tive a oportunidade de ler estes 2 livros. O Ponto de Mutação, de 82, também do mesmo físico Fritjof Capra, foi uma grande febre. Os 3 livros, O Ponto de Mutação, assim como o Tao da Física e o outro que vou citar aqui para os senhores. Estes 2 livros foram uma grande febre e o Ponto de Mutação vai fazer uma correlação entre os aspectos da natureza ou da matéria do quantum em laboratório
das suas capacidades e também da capacidade humana de movimentação dessa mesma energia. E são elementos que nós vamos aqui mais ou menos posicionar ao longo deste nosso vídeo. Seja como for, estes foram os dois livros que popularizaram no meio esotérico, holístico, místico, religioso, enfim, a própria física quântica. E por fim, no ano de 2006, para fechar este triângulo, foi lançado num programa da mulher, à época, a mulher negra mais rica do mundo, uma apresentadora norte-americana de TV e multiempresária chamada Oprah Winfrey, lançou-se o livro O Segredo, The Secret, em 2006. E aí, dignos, embora este livro não trate especificamente de física quântica, vai sim se utilizar em suas teorias das bases lançadas anos antes, em 75 e 82, por Fritjof Capra e por outros autores correlatos que também vieram fazendo os seus acréscimos e as suas reflexões. Este livro, O Segredo, não é do ponto de vista esotérico, do ponto de vista cabalístico e hermético, e até Rosa Cruz, destes temas propriamente que trata este nosso canal, absolutamente negativo ou errôneo. Pelo contrário, a lei da atração, que é o tal do segredo, na linguagem esotérica, algo perfeitamente compreensível, aceitável e natural. Nós o praticamos em nosso cotidiano desde muito antes, desde milhares de anos antes do próprio lançamento do O Segredo, The Secret, no programa da Oprah Winfrey em 2006. Seja como for, dignos, a partir daí, principalmente, e com a evolução das mídias sociais, das redes sociais, foi se construindo uma tese, um pensamento de que é perfeitamente possível que o indivíduo ele atue tal como age a matéria ou como aparentemente se comporta a matéria em laboratório. A tese central, podemos posicionar, é a seguinte: os físicos notaram que a partícula de luz, isso é explicado no ponto de mutação, é também posicionado no tal da física e em outras fontes que os senhores podem verificar. Mas diz o seguinte, que a partícula de luz, ela tanto pode se comportar como onda, como também pode se comportar com energia, a depender das circunstâncias e do ponto de vista do observador, estando em determinado ponto ou não, a partir do ponto de vista do cientista em laboratório. Tomando-se, portanto, aí a ideia de que existe uma natureza um tanto quanto absolutamente mutável da própria matéria, da própria energia, que, aplicando-se ao aspecto humano, à nossa vida, nos diria que existem sim múltiplas dimensões e que somos, portanto, perfeitamente capazes de, mudando o nosso olhar no que concerne às circunstâncias de vida, mudaremos também, podemos mudar as circunstâncias dessa mesma nossa vida. Tal como o cientista que, ao reposicionar o seu olhar em laboratório, ao observar a partícula subatômica, o quantum, ele tanto pode observar essa energia como matéria ou como onda. Ela tanto pode ser simplesmente uma substância, como também pode apresentar-se através de energia. Dignos, os experimentos realizados em laboratório no que concerne às partículas, os quantos, têm a sua validade. O pensamento esotérico, místico, religioso, filosófico, de que nós atraímos o que nós pensamos, tem a sua validade. O problema desta postura é que tenta-se aplicar as leis, os princípios de natureza quântica, ou seja, da partícula da matéria, no mundo humano. E é aí que vai estar o nó, é aí que está o ponto de fato de mutação e também o ponto de erro, o ponto de desajuste. Visto que, embora existam princípios, existam leis, manifestações, características próprias do mundo quântico, estas não necessariamente se aplicam ao modo humano. Nós
somos um agregado, um conglomerado de moléculas, de células, de mecanismos fisiológicos, biológicos, psicológicos, enfim, muito mais complexos ou sob uma conjuntura diferenciada, por assim dizer, que não nos permite propriamente agir tal como é capaz de agir uma partícula em laboratório. Então não é porque a partícula tanto pode ser de um instante para outro onda ou mesmo substância, que nós também podemos nos tornar energia ou nos tornarmos apenas matéria ou transitarmos sobre estes aspectos do visível e invisível, do sutil e do espesso ao nosso bem querer, ao nosso bel prazer. Não é assim que funciona, visto que cada camada da existência tem as suas próprias leis. Existe uma correlação, existe um princípio de associação, mas não se pode aplicar as leis do submundo, digo do submundo atômico, também à própria mecânica de funcionamento da fisiologia, da psicologia, da biologia, do cosmos humano. Seria o mesmo, dignos irmãos e irmãs, que dizermos o seguinte, que já que somos todos um, que então o peixe vive dentro da água, que nós também podemos viver dentro da água, porque se ele consegue, nós também conseguimos, visto possuirmos a mesma base celular. No entanto, nós temos que compreender o seguinte, que o peixe ou todos os animais marinhos, todos os seres marinhos possuem uma aparelhagem biológica, possuem um sistema fisiológico que lhe permite atuar naquela oitava, naquele plano. Nós estamos numa outra oitava, nem melhor nem pior, não entramos aqui nessa questão, apenas em estados, em oitavas, em circunstâncias diferenciadas. Então, a matéria subatômica tem a sua própria ação e seu mundo, suas leis, o mundo marinho tem a sua própria lei e o seu modo de ação, e nós, seres humanos, também temos os nossos, assim como outros seres e linhas evolutivas da natureza vão manifestar, cada qual, as suas próprias características e os seus próprios princípios. Tentar aplicar a manifestação, as qualidades do mundo subatômico nas questões humanas é algo absolutamente incoerente. É daí que nasceu uma tese, coloca aqui nos comentários se você já ouviu falar sobre isso, digno, por exemplo, da reprogramação quântica, que é o indivíduo, pelo poder da mente, ter a capacidade de reprogramar os seus átomos, reprogramar todo o seu ser. Existem, inclusive, cursos, existem rituais da chamada reprogramação de DNA, como se a mente humana, em seu atual estágio e circunstância, fosse capaz de realinhar os processos biológicos, as cadeias de DNA e reestruturar-se a si mesmo de forma completa e absoluta. Ou seja, se pega algo circunstancial, circunscrito e se aplica de maneira irrefletida e irresponsável no próprio aspecto humano. Isto não é uma possibilidade, visto que a natureza, ela tem os seus limites. Não podemos absolutamente tudo. A lei da atração, a lei do pensamento, já registrada no hermetismo de diferentes maneiras, e nós que estamos no vídeo 67, já conversamos sobre essa questão em outras linguagens, e vamos voltar a isso em outros temas, sobre o poder do pensamento. No entanto, cada ser, cada conjuntura e cada cosmos tem os seus próprios limites. Nós não podemos tudo, porque se pudéssemos tudo, não poderíamos nada, visto que o mundo, o universo, seria um caos permanente, tal como descreve o livro do Bereshit na Cabala, lá conhecido como livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus habitava sobre a face das águas, ou seja, existia um caos, a terra, ou propriamente a vida, era amorfa, sem forma, e se nós pudéssemos absolutamente tudo, não poderíamos absolutamente nada. É justamente por existir uma ordem, um ritmo, existir uma vibração, existir diferentes nuances e oitavas em nossas existências,
ou digo aqui dos seres do próprio universo em suas mais diferentes manifestações, é que nós podemos organizar, é que nós também podemos dirigir e de alguma maneira mensurar, ter uma ideia lógica e organizada das circunstâncias. Então, sim, existe física quântica e existe o poder do pensamento. Entretanto, juntar as duas coisas e tentar aplicar as leis do submundo atômico à mentalidade e à espiritualidade humana é algo absolutamente incoerente e impróprio. Digníssimos irmãos e irmãs, paremos, portanto, de utilizar a linguagem da física quântica para justificar as nossas práticas espirituais. Cada coisa é cada coisa e cada um deve ficar com seu cada qual. Aqui quem vos falou de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Se você assistiu até o final, deixe aí nos comentários paz profunda. Voltaremos a esta temática sob outros ângulos quando necessário. Gratidão.